Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que legal que você está aí. Estamos aí em 228, uma data assim, avançando cada vez mais para a nossa leitura. Que bom que você está aí, pegou o seu café, estou aqui no meu friozinho, minha caneca que sofreu um acidente, acho que uns 2 dias atrás, né? Mas está aí firme e forte. Tem as suas marcas de guerra aqui, ó. E olha, tá aí, firme e forte. É uma Stanley, capaz de falar, ó, aconteceu isso aqui, vai que ganha uma nova. Stanley, não me patrocine, não precisa. Mas estou aqui com minha caneca de café para que a gente possa ler a palavra de Deus de forma tranquila e agradável para a glória dele. Beleza? Então, pegue lá a tua Bíblia, essa Bíblia 365 que eu adquiri na metade do ano, para que a gente pudesse fazer a leitura da palavra de Deus e seguir a normativa dela para avançarmos cada vez mais. Beleza? Então eu convido você, pegue a sua Bíblia e venha junto comigo para a leitura. Muito bem. Muito bem. Vamos para a nossa leitura de 228. Pegue a sua Bíblia, estamos em Neemias. Neemias vai ainda hoje, amanhã e... já no 230 estamos em Esther. Beleza? Temos aí mais 2 dias em que Neemias ele traz essas orientações para nós. Beleza? Tá com a tua Bíblia? Vamos lá. Tô aproveitando o frio, saudade do Nordeste, que eu tava lá em cima, lá perto do Equador. E lá tava muito gostoso, um tempo muito bom falando do amor de Deus, compartilhando para aquele povo que tanto precisa. E agora estamos aqui nos fortalecendo a igreja, desenvolvendo várias áreas da igreja. E para isso a gente precisa ler a Bíblia, estarmos fortalecidos nela, ver o que a Bíblia nos orienta, o que ela nos traz de reflexão. Para isso nós precisamos lê-la. Beleza? Então, abriu lá, Neemias 11, 1, 12, 26. Lembrando que se você não tem essa Bíblia, aqui embaixo estará toda a descrição do que nós estamos lendo. Neemias escreve assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mesmo o resto do povo fez um sorteio. Mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereceram para morar em Jerusalém. São esses os chefes da província que moraram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá cada um morou na sua propriedade. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, foram Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, filho de Perez, e Mesaías, filho de Baruque, filho de Colrosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Perez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salum, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazeías, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Sinua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Euquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi,
filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer e os irmãos deles. Homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sebatai, Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, os chefes que dirigiam os louvores nas orações. Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceram em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias, em Gibom e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias. E em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também estabeleceram em Gebá, e daí em diante em Micmas, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no vale dos artífices dos levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Esses são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro em Zorobabel. Pô, dale. Ixi, espera aí. Saiu o microfone. A gente dá umas pancadas e já é. Muito bem. Até que enfim aí, ó. Vamos lá. Voltamos aí. O microfone caiu aqui, esbarrei e caiu. Vamos lá. Esses são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Seutiel, e com Jesua. Sereias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, esses e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jadua.
Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas e Sebanias, José de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias de Gineton, Mesulão, de Abias e Cri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Euquias, Asabias, de Gedaías e Netanel. Ó, vocês devem estar tirando o maior sarro de mim aí, imagino. Né? Só seguindo aqui, ó, ele errou. Ei. Mas é isso, é um desafio. Não, esses nomes não são fáceis, não. Seguindo, 22. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes da família de Joiada, Joanã e Jaduá, bem como os sacerdotes até o reinado de Dário o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de família dos livros de crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficaram diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandamento de Davi. Homem de Deus, como um coro respondendo ao outro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e aguardavam os depósitos dos portões. Eles viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Olha aí, ó. Estamos quase no final. Depois disso tem muito nome aqui? Não, mas Nus. Aí para finalizar tem bastante coisa amanhã. Amanhã tem bastante coisa. 1 Coríntios 10, 14 a 33. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como uma pessoa sábia, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que eles? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim a do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não crê convida-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comam. Por causa daqueles que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque não sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comerem ou beberem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o seu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É a maneira de se conduzir. Se a gente é convidado para comer alguma coisa na casa de alguém, vai lá e come, abençoa e come. Agora, se ele fala assim, não, nós sacrificamos ao Deus fulano e tal, daí a gente não come, por consciência, por sabermos do que se trata. E Paulo vai dando uma leveza nessa orientação. Então não é algo assim, não fazer uma sangria desatada, não fazer um caça às bruxas, né? Levar de forma leve o evangelho, mas de forma consciente e consistente. Salmo 34, 11, 22. Venham, filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procurem a paz e empenhem-se para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Provérbios 21, 14, 16. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. E assim terminamos a nossa leitura de 228. Muita informação para se assimilar e, como diz aqui, aleluia, glória a Deus, ao nosso Senhor Jesus. E, dito isso, ficamos assim, né? Ficamos por aí. Quero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, o que for, quando você estiver lendo isso, vendo esse vídeo. Que Deus abençoe você. Eu sou o Pastor Cristo, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, para que assim o YouTube entenda que é relevante para a comunidade, para as pessoas e para o cristão de ler a Bíblia todos os dias, ser incentivado a isso. Ok? Deus abençoe. Aguardo vocês na leitura de amanhã.